Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre planejamento financeiro. Quando chega no final do mês e você para dar aquela olhadinha no seu extrato bancário, suas contas fecham no azul ou você fica vermelho de raiva com tanto boleto? A gente sabe que o salário da maioria dos brasileiros mal dá para pagar as contas. E se está difícil para quem está empregado, imagine para mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho no país. E sabia que não ter o controle do dinheiro reflete diretamente no nosso comportamento, no nosso lado emocional? Pensar nas despesas para os próximos 6 meses parece tão distante para a maioria, mas você já parou para pensar se pelo menos uma parte da nossa vida financeira, se ela estivesse em ordem, quanta coisa a mais daria para fazer? Só que falar é fácil, né? Difícil mesmo é encontrar um equilíbrio entre o dinheiro e os boletos. Para falarmos sobre esse assunto, aqui comigo está a Andresa Manfredini, que é psicóloga, orientadora e terapeuta familiar, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ela é coordenadora do curso de intervenção familiar, psicoterapia e orientação pela Unital em Taubaté, interior de São Paulo. E eu também converso com a Luciane Quedo, especialista em finanças e investimentos. Tem MBA internacional em gestão empresarial pela FGV e pelo INSPER. Já atuou em cargos gerenciais em grandes bancos e empresas do país. Hoje ela é sócia, fundadora e assessora de investimentos na Iquedo Investimentos. Olá, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Obrigada. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês prestassem atenção aqui no nosso telão. O Felipe Melo foi às ruas para ouvir as pessoas sobre esse assunto, sobre o planejamento financeiro. Vamos acompanhar aqui, por favor. Gasto tudo que eu ganho. Como que a senhora faz para controlar, dona Tília? Para a senhora não estourar o orçamento, não ficar no vermelho? Como que a senhora faz? Eu fico olhando, vendo nos carnês, nas coisas que eu faço, né? E ver quanto que eu ganho, para ver se dá certinho. Não faço mais do que eu ganho. Deixo sempre sobrar um pouco. Você consegue manter suas contas em dia? Tem mês que você acaba extrapolando? Como é? Não, graças a Deus eu já fui mais descabeçado financeiramente, confesso para você. Que a gente que é militar, a gente tem uma segurança financeira muito grande, né? Inclusive eu fui para a reserva faz 7 meses agora, né? Depois de 32 anos de serviço. Mas assim, dá para me manter tranquilo. Eu acho que o segredo de você ter uma vida financeira estabilizada não é a quantia que você ganha. É a maneira que você gastar com consciência, né? Porque muitas vezes a pessoa quer gastar mais que a receita, né? Mais que ganha. E a senhora tem que tipo de conta? Tem carnê, tem cartão de crédito? Quais são as contas? Tenho cartão de débito, crédito eu não tenho. Eu gasto muito, tenho medo de gastar tudo. Eu ganho só R$1.500. E aí controla bem, então? Controlo bem. Tenho tudo que eu quero, graças a Deus. Quando vira o mês, não tá no vermelho, não precisa pedir dinheiro emprestado. Não, nunca fiquei no vermelho. Eu não uso nada, eu uso a minha consciência. Eu tenho dinheiro, eu compro, eu não tenho dinheiro, eu não compro. Entendeu? E procuro não gastar com supérfluo, né? Eu podia entrar aqui agora na loja e comprar uma camisa pra mim, mas eu tô cheio de camisa em casa porque eu vou comprar. Então eu espero, entendeu? Eu gasto com consciência. A planilha ela já vai na cabeça mesmo, porque a gente sabe que todo mês tem a escola, tem a água, tem a luz, e o que sobrou é o que a gente vai, digamos assim, planejar. Por exemplo, eu estou planejando comprar um equipamento, uma ferramenta. Então eu gosto muito de comprar à vista. Ou melhor, eu aprendi a comprar à vista, né? Porque o crédito hoje em dia ele sufoca um pouco a gente, machuca bem o bolso. Meu amigo, eu vou te falar a verdade. Eu tô no vermelho já. Já tô no vermelho, tô devendo no banco. Desempregado no momento agora também, tá difícil. Esse ano pra mim foi broca. Mas aí, por exemplo, você tá no vermelho não é então porque você tá gastando muito, é porque não tá entrando dinheiro. Não tá entrando dinheiro, e eu tô devendo. E eu sou um cara honesto, o pessoal liga, cobrando e tal. Só que é difícil, né? Mas eu pretendo, né? As coisas têm que melhorar. Vamos começar comentando, então, o que eles falaram. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Sim. Primeiro eu vejo ali várias lições importantíssimas quando a gente fala de planejamento financeiro. A gestão do orçamento, ela começa sempre em gastar menos do que ganha. E essa é a primeira grande lição. Quando eu consigo gastar menos do que eu ganho, eu consigo sempre fechar no azul e ter um planejamento mínimo orçamentário. Outra grande lição ali que se comentou é essa questão da estabilidade financeira. E eu achei bastante interessante aquele comentário
que ele começou de uma forma desorganizada por ter segurança financeira. E às vezes essa certeza de que eu terei o salário, que eu posso me exceder, ela gera uma desorganização. E muito legal que ele em seguida complementou que ele conseguiu colocar as coisas nos trilhos, nos eixos e trabalha com planejamento financeiro, com planejamento orçamentário. Então às vezes a gente usa palavras tão rebuscadas, mas que dessa forma simples eles colocam que já faz parte do dia a dia, o orçamento e a gestão daquilo que se tem ali na vida cotidianamente. Andresa, e o lado emocional de tudo isso? Como que você analisa essas pessoas que deram esse depoimento? Então, lidar com dinheiro tem um componente aí emocional, né? E como um deles falaram, eu aprendi, né, a poupar. Então, é uma educação, né? Então, é um aprendizado lidar com dinheiro. E, se possível, desde o início, né, desde pequeno, desenvolver essa educação, esse modo educativo de lidar com dinheiro. Quando adulto, muitas pesquisas aí confirmam, né, de diferentes partes do mundo, desde criança, quando há uma educação financeira, se desenvolve, será um adulto muito mais independente, autônomo financeiramente. Eu né? quero abordar isso mais para frente, para a gente dar algumas dicas mais para o final do Sim, programa. sim. Por que é tão difícil, Luciana, aproveitando aqui o que a Andresa está falando, por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Por que essa questão de planejamento financeiro é tão... A gente precisa desmistificar isso. Sim, primeiro porque vem recheado de tabus. Então, normalmente a gente não fala sobre dinheiro. E muitas vezes as relações se estabelecem sem que seja colocada em pratos limpos essa relação financeira. Então, a gente casa falando aí primeiro, né, combinando quantos filhos teremos, onde vamos morar, para onde iremos viajar na lua de mel, mas a gente não fala na prática quem vai pagar o quê, como é que a gente vai lidar com os boletos, quais são os sonhos e expectativas futuras. E muitas vezes a gente percebe ali uma pessoa que foi criada numa família gastadora, né, que está acostumada a se alavancar financeiramente, acostumada a tomar empréstimos, por exemplo, a se endividar, que casa com uma pessoa que vem de uma família de investidores, de poupadores. E de repente eles precisam construir uma vida juntos, sem terem discutido e sem terem combinado isso previamente. Então essa relação com o dinheiro ela é fundamental para que a gente consiga ter uma relação promissora, uma relação melhor, né, nas outras áreas da vida, pessoais e profissionais. Porque isso também acontece, né, Andressa, quando a gente fala aí de sócios de empresas, de relações que envolvem finanças. Então, o grande desafio é justamente esse, falar sobre dinheiro de uma maneira franca e aberta. Muitas vezes o pai de família, o provedor, né, teve uma vida difícil, uma infância difícil e tem dificuldade de dizer não, que agora não dá, de fazer esse planejamento e colocar isso dentro de um orçamento e se programar para comprar. Então é um constante desafio em lidar com os próprios desejos e necessidades. E como você vê essa relação que o brasileiro tem com o dinheiro? Olha, o que eu tenho visto, pelo menos nas minhas pesquisas que eu tenho feito, até recentemente uma terminei agora, com muitas famílias, e o dinheiro, falar sobre dinheiro, parece que é mais um tabu, mais forte que falar sobre sexo. É verdade. Ah, é? Dinheiro é sagrado, é isso algo mesmo. muito sagrado, as pessoas não falam dentro da própria família, muito menos fora, né? Os casais pouco conversam sobre dinheiro, então, quer dizer, o sonho da casa própria ainda é um sonho nas famílias, mas poucas famílias conversam dessa forma como ela disse, de uma maneira aberta. Eu até quero aproveitar o gancho aqui, perguntar se falar sobre dinheiro é rotina para todos nós, porque tem uma pesquisa do SPC Brasil e a CNDL com o Banco Central que mostra que 8 em cada 10 brasileiros até conversam sobre o orçamento e metade deles fala com frequência sobre o assunto. Mas será que eles estão falando só se tem dinheiro, se entra dinheiro ou não, ou eles estão falando de planejamento financeiro? Tanto o homem quanto a mulher gastam o dinheiro de maneira diferente, né? Mas poucos se conversam de uma maneira completamente aberta, né? Nas pesquisas que eu fiz, as pessoas falavam, parece que eu estou me desnudando ao falar sobre dinheiro, né? De tão
tabu que é. E vejo que para que consiga fazer um planejamento financeiro, as pessoas precisam estar abertas a falar sobre dinheiro. Exatamente. Né? E as crianças, os adolescentes crescem vendo e sentindo isso nas relações, né? De que é proibido falar sobre dinheiro, é feio, né? Não pode falar sobre dinheiro para pessoas estranhas. Mas isso é uma questão cultural? Olha, não é só cultural. No Brasil tem isso, né, esse tabu, mas em outros países da Europa, inclusive, os americanos pouco falam sobre dinheiro também. É algo universal. Andresa, mas o americano é mais normal, né? Sim. Ele chega e te pergunta quanto que você ganha por ano e analisam isso e perguntam de forma muito direta. E quando a pessoa ganha bem, ela sente muito orgulho em dizer, eu ganho X ou Y, milhares de dólares. Então eles falam abertamente. Aqui ainda é um tabu maior, né? Eu vejo que é uma dificuldade essa pergunta, quanto você ganha? Não é uma pergunta que ninguém queira responder. E mesmo nessa relação que o planejamento financeiro envolve, na questão da confidencialidade, na questão de sigilo, as pessoas elas não se sentem confortáveis num primeiro momento. Só quando elas entendem que o planejamento financeiro ele precisa ser sincero para ele ser bem feito. Assim como existe o médico, o advogado, que precisam ter todas as informações, o planejador financeiro também precisa conhecer, né? Todos os objetos, tudo que ele gasta na vida, tudo que compõe o planejamento financeiro familiar, todas as variáveis para que esse trabalho seja bem feito. E isso que você falou também anteriormente, de quando o casal se une, ele vem com crenças diferentes, o homem, a mulher, ou o homem, a mulher com a mulher. Quando formam um casal, eles vêm com crenças, valores diferentes. E nessas crenças e valores está embutido também o uso do dinheiro. Né? Então, assim, eles aprenderam de maneiras diferentes nas suas famílias a lidar com o dinheiro e a encarar o dinheiro de forma diferente. E aí, como que é para esse casal fazer a sua crença, o seu jeito, o seu modo de ser casal, diferente de suas famílias de origem, de lidar com o dinheiro? Exatamente. E tem uma questão importante aqui, que talvez seja a questão da mulher. A mulher, historicamente... A mulher é melhor, controla melhor o dinheiro? A mulher, ela levou muito mais tempo, Márcio, inclusive, para poder ter uma conta bancária sozinha, né? Somente na década de 60, a mulher pôde ter uma conta bancária sem que houvesse autorização do pai e do marido para isso. A gestão da herança, o próprio trabalho fora do lar, ele demorou mais tempo para acontecer. Aliado a isso, a gente tem uma questão da tripla jornada, porque a mulher, ela acaba tendo ainda mais responsabilidades com a casa, com os filhos e com o trabalho fora do lar. Então, ela tem menos tempo ocioso para lidar com questões que fogem dessa rotina já muitas vezes tão pesada. Então ela se dedica menos ao tema. Quando a gente olha os indicadores de número de mulheres, por exemplo, que investem no Tesouro Direto, número de mulheres que investem na Bolsa de Valores, as mulheres ainda são a minoria. Então aqui também tem uma barreira cultural, né, de trazer a mulher para a mesa, para negociar e falar disso abertamente, aprender a cuidar do próprio dinheiro. Porque somado a isso, no Brasil a mulher ganha 75% do salário do homem e ela vive 8 anos a mais ainda do que o homem. Então, em algum momento é um fato que a mulher pode precisar cuidar do dinheiro da família. E acrescentando isso também, tem muitas mulheres que hoje são a chefe da família, né? São as que sustentam a família. Sim. Né? Isso é uma questão de gênero que você está falando, né? Então, assim, as mulheres, complementando isso que você falou, as mulheres, elas gastam mais com questões da organização da casa, da rotina da casa, né? São elas, as famílias, elas têm rituais de dar presentes. E são as mulheres que usam o dinheiro, o seu dinheiro, para dar presentes, né? Os homens também gastam, né? Gastam da mesma forma que as mulheres, mas gastam de maneiras diferentes, né? Com carro, com outros objetos, né? Mais voltado à questão do gênero masculino. Até só complementando o que vocês estão falando aqui, tem, no Brasil, 3 em cada 10 mulheres cuidam do planejamento financeiro familiar. Que é bem o que vocês estão falando. Exatamente. E a mulher,
quando ela consegue, né? Porque também tem uma questão cultural que muitas vezes a gente escuta, não, isso é com o meu marido, é ele quem cuida disso. Ou o dinheiro do meu marido é o nosso dinheiro e o meu dinheiro é para essas coisas, para os presentes, para as roupas das crianças, para os itens considerados mais supérfluos. Quando a gente consegue quebrar esse tabu, esse mito, e consegue trazer os dois para essa parceria, encarando a estrutura familiar como um núcleo ali totalmente interconectado, que estabelece metas conjuntas, que os sonhos da família são tratados dessa forma mais aberta, né? E são materializados com metas, com prazos. A gente percebe ali uma eficiência muito maior, um sucesso muito maior no planejamento financeiro. Até complementando o que vocês estão falando, tem pesquisas do IBGE, eu tenho os dados aqui, vamos para a gente colocar aqui na discussão. Mulheres ganham menos que os homens, dedicam quase um dia inteiro a mais por semana com os afazeres domésticos e 4 em cada 10 chefiam os lares brasileiros. Sim. Então, complementando o que a gente está falando, né? E quase metade das mulheres encabeça a decisão de planejamento para aposentadoria como principal preocupação. Então, elas pensam lá na frente também, né? Sim, sim. Está aumentando, né, essa preparação para a aposentadoria, mas até recentemente uma aluna que eu orientei, ela fez um estudo com jovens universitários e a maioria não estão se preparando para aposentadorias e já estão terminando a universidade, quer dizer, quase ensino superior completo e não estão se preparando para aposentadoria. E nas pesquisas também anteriores que eu fiz, os pais não têm a intenção, pais que têm filhos crianças, não têm a intenção de educar os filhos financeiramente, né? E não estão se preparando para a aposentadoria. O que eu vejo é assim, uma ilusão do que eles esperam que aconteça na aposentadorias que eles colocam como seja, quer dizer, viajar, curtir, ter mais tempo livre, porém não está se preparando, porque na aposentadoria vai encontrar uma velhice que precisa de cuidados, né, com a saúde, com qualidade de vida, e isso é custo financeiro. Talvez pensar numa previdência privada, por exemplo. Sim. Quando a gente olha as pesquisas complementares, Andresa, por exemplo, o raio-x do investidor, que foi uma pesquisa do ano passado feita pela Ambima e pela Datafolha, 90% das pessoas que responderam à pesquisa e que já se aposentaram dependem exclusivamente da Seguridade Social, do INSS. E nós vivemos um momento que a reforma da Previdência acabou de ser aprovada e essa questão de incorporar, né, a questão do planejamento da aposentadoria e assumir o protagonismo financeiro para que se haja uma qualidade de vida lá na frente, sem depender de algo que foge ali das variáveis controláveis, é imprescindível. E o quanto antes se começa, a gente tem o tempo a favor. Menor será o esforço de poupança. E aí entra essa questão dos jovens e das crianças, porque quando eu educo financeiramente a criança, ela leva essa educação para dentro dos lares, para dentro das famílias. Hoje a gente vive com adultos que a maioria não teve educação financeira, no ensino de base, no ensino da graduação, e tiveram que aprender isso muitas vezes no dia a dia. Quando a gente fala com profissionais liberais, profissionais da área de saúde, profissionais da área de humanas, não se conversou sobre como lidar com as próprias finanças, numa realidade hoje que a gente tem muitas pessoas que empreendem e saem dessa relação formal, em que o INSS ali tem a contribuição patronal, inclusive, algo formal, que ele precisa se preocupar mais ainda com isso. E quando as crianças recebem essa educação, elas exigem da família a atitude, elas cobram e o consumo passa a ser mais consciente. As famílias tomam mais cuidado porque a criança, ela te cobra, né? Puxa, mas você não falou que a gente precisava economizar? Você precisa mesmo de outro sapato, de outra bolsa? Ele consegue te trazer ali para o mundo de atitudes, além do mundo das palavras, das falas, né? E dos sonhos, ele te traz para a realidade, isso é muito legal. Agora, esse comportamento dos filhos é um reflexo dos pais. Sim, é um reflexo dos pais, né? E aí, assim, esses pais primeiro precisam ser educados, né? Né? Como ela falou, não, a gente não tem uma cultura de educação financeira. A gente já tem agora o Brasil, o ENEF, né?
que é um programa de educação financeira que está acontecendo nas escolas municipais do Brasil. Então, esse é um grande programa de educação financeira que ainda não atingiu todas as regiões do nosso país, mas está nesse processo, e o Brasil com esse programa, é um dos índices maiores de trabalho de educação financeira em relação à América Latina. Então, eu falei do programa do EMEF, né, ENEF, acontece aqui em todo o território nacional, nas escolas municipais, e é um programa assim de ponta, porque é um destaque no nosso país dentro da América Latina, né? Então, assim, já está falando de educação financeira em escolas municipais, né? E isso vai, para o futuro, penso que vai criando uma cultura de falar sobre dinheiro, né? E que isso precisa ser educado, o modo como a gente lida com dinheiro, que não pode ser de qualquer jeito, né? Que vai ter consequências desastradoras, né? Então precisa ter uma maneira mais educada de lidar com dinheiro. Isso precisa aprender, e é um papel da escola também, né? Ensinar as crianças para que as crianças também ensinem seus pais, né? Sabe que esse programa do ENEF, né, da Semana Nacional de Educação Financeira, que agora já teve uma extensão e acontece também nas escolas estaduais, nas escolas privadas, nas universidades. Esse ano eu tive a oportunidade de atuar também como voluntária nesse programa. É uma rede de voluntários do Brasil inteiro. E isso é muito legal, Marcelo, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento, a população não tem esse amplo conhecimento que as coisas já estão acontecendo. E as palestras são com temas voltados à questão da educação financeira para as crianças, educação financeira para os jovens, a educação financeira para os endividados, educação financeira para as pessoas adultas e para as pessoas idosas. Porque em cada fase da vida a gente tem ali necessidades diferentes, momentos diferentes, anseios diferentes. E quando a gente começa pela base, realmente a gente consegue ver esse trabalho surtir frutos e se multiplicar de uma forma mais intensa. E tem idade para começar? Por exemplo, estou perguntando isso porque há alguns jogos de tabuleiro, por exemplo, que lidam com dinheiro. Mas a história do cofrinho, que é tão, para muita gente, isso foi muito, lembra muito a infância de muita gente. O cofrinho é uma maneira de se começar a falar de dinheiro? É uma maneira. Cofrinho, eu indico para as crianças pequenas começar a falar sobre dinheiro quando as crianças pedirem, né? Falar, o que é isso? Para que serve? Me dá dinheiro. E o cofrinho, as crianças menores, elas precisam do concreto, né, para poder entender. Então, o cofrinho, ele coloca a moeda, ele vai ficando mais pesado. E quando a criança pega o cofrinho e vê, eu tenho bastante dinheiro porque está pesado, né? E eu já usei esse dinheiro, ou está vazio porque está leve, e então não tem tanto dinheiro. Mas, Andresa, eu gostaria só de fazer uma ressalva do cofrinho, que eu acho ele muito legal, né? Quando a gente fala de idade, hoje a gente, no último congresso de educação financeira, se fala em começar aos 3 anos de idade, dessa forma mais lúdica, e o cofrinho, ele é muito legal, mas a gente não pode ficar só nele, porque o cofrinho, qual que é a grande questão dele? A lição de poupar, de orçamento, de não gastar tudo que eu tenho. O grande cuidado que a gente tem que ter é do estímulo ao consumo, né? Porque muitas vezes cria-se um ritual de pegar todo esse dinheiro, levar todo ele numa loja e se comprar exatamente aquilo. Então, quando eu faço isso, eu estou ensinando a gastar tudo aquilo que eu tenho, né? Então, quando a gente consegue evoluir do cofrinho, começamos por ele, mostramos essa importância de poupar, e a gente consegue ir para o próximo passo. É muito importante, porque quando a gente fala do jovem hoje, quando a gente avalia os índices de endividamento dos jovens, inclusive jovens com o nome negativado já de uma maneira muito prematura, assim que iniciaram no mercado de trabalho, a gente tem um número muito alto. E quando eu começo a ensinar a como lidar com produtos bancários, com cartão de crédito, com cartão de débito, porque cada vez menos a gente tem dinheiro em espécie circulando na economia. As moedas do cofrinho, né? As moedas do cofrinho.
Porque senão eu fico só nessa questão mais simples e de repente ele começa a trabalhar. E quando a gente fala hoje de início no mercado de trabalho, a gente tem aí pessoas que começam muito cedo. E ele tem ali, né? Ele recebe por meio digital, o banco concede um limite ali rotativo, que é o mais caro que existe, o cheque especial. O cartão de crédito, ele incorpora aquilo ali na renda dele. E às vezes é até maior do que ele ganha, né? Muito maior do que ele ganha, porque aquilo ali é um score positivo que vai se somando e ele pega o salário, soma aos limites rotativos do cheque especial e do cartão de crédito, gasta aquilo de uma forma que inadequada, sem planejamento algum, se endivida e tem uma dificuldade de sair dessa situação. Então, quando eu educo as crianças, né, e a gente tem muito êxito também com crianças pequenas, a partir de 9, 10 anos já é possível abrir uma conta também para que ele consiga ter outros componentes incorporados na questão da reserva, que entenda a questão de juros, de investimento, de rentabilização e remuneração daquele dinheiro que eu estou guardando, consigo entender o efeito da inflação e o porquê que é tão importante se utilizar dos ativos bancários e não guardar o dinheiro embaixo do colchão. Então eu consigo trazer essa criança para um patamar mais elevado e quando ele for um jovem, ele já vai estar num nível um pouco mais sofisticado para conseguir lidar melhor com as próprias finanças e com as finanças da família, que muito em breve ele deve formar. E como explicar o sentido do dinheiro para uma criança, André? Então, olha, eu tenho esse livro aqui, Educação Financeira na Família, Como Falar com Dinheiro com Crianças, que foi uma pesquisa que eu fiz no mestrado. E eu estudei os pais que têm filhos crianças e estudei as crianças, o que elas pensam, como elas estão lidando com dinheiro, né? E é importante que os pais tenham uma intenção de educar, né? É importante que eles se preparem, que antes, né, de ter os filhos também, ou quando tem os filhos tão pequenos, os pais já irem conversando entre eles, né, estabelecendo momentos, rotinas na família para que eles conversem entre eles sobre dinheiro e que futuramente inclua as crianças nessas conversas, né, e que deixe que as crianças participem, dê ideias, palpites, né? E aí, para uma educação financeira, como você falou do cofrinho, não é a única forma de educar uma criança, mas é uma das infinitas formas de educar a criança, o cofrinho, mesada, semanada. Os livros de educação infantil lúdicos. Né? Luciana, aproveitando o que ela está falando, você acha que, por exemplo, fazer acordo com os filhos, estipular um prazo, você empresta o dinheiro para eles e depois cobra esse dinheiro deles, isso são métodos que funcionam com crianças e adolescentes? Funcionam muito. E a Andresa trouxe um ponto legal que é a mesada e a semanada. Quando eu estipulo uma mesada, e aqui, Marcelo, a gente pode falar de valores que vão de acordo com a realidade daquela família, daquele núcleo familiar. Eu estou ensinando uma lição muito importante, que é a gestão orçamentária. Eu ensino aquela criança que ela precisa planejar os gastos dela e utilizar aquele recurso que ela possui. Não é um processo fácil, é um processo que você precisa estar muito determinado, e essa conversa dos pais, esse acordo dos pais entre si antes é fundamental. É um processo que ele requer ali uma disciplina forte e uma transparência na relação. Eu me lembro que a primeira vez que nós estabelecemos cotas em casa, temos 2 crianças, uma de 10 e outra de 12, e a primeira vez que falamos das cotas, olha, sua cota é de X e você compra com elas o que vocês quiserem, mas a cota é esta, né? E foi uma luta, porque elas ficavam bravas, não gostavam, mas elas entenderam como funcionava. Teve uma situação muito interessante, nós fomos fazer uma compra de material escolar e são 2 meninas e queriam aquelas coisas mais caras, né? Florzinhas, enfeitinhos e tudo mais. E a nossa que pequena... até, desculpa, só fazendo um adendo aí, tem até muitos especialistas que dizem que não é recomendável levar as crianças na hora de fazer esse tipo de compra do material escolar, por exemplo, né? São 2 linhas de pensamento, porque quando você leva e o dinheiro é seu, isso é um fato, eu posso dizer que a gente experimenta em casa, elas querem tudo. Mas, por exemplo, nessa ocasião, ela pegou tudo aquilo que ela queria. No momento que ela viu que ela tinha que pegar o dinheiro dela para pagar aquilo ali, nós estávamos no caixa, ela começou a devolver. Esse lápis eu não preciso
preciso, eu já tenho do ano passado. Essa borracha também a minha ainda está boa. Esse caderninho eu também não preciso dele porque tem um outro mais barato. E ela devolveu todos os itens que ela tinha pego. E eu tive que dizer para a pessoa da loja, olha, me desculpe, mas ela está num processo de educação financeira e hoje nós não vamos levar nada. Né? Agradeci, devolvi e é uma lição que fica para o aprendizado. Então a criança, quando ela também entende que aquela receita ela faz parte de um orçamento restrito, que é da família na qual ela está inserida, ela te ajuda com a decisão. E muito mais forte do que eu dizer para ela que ela tem que usar o lápis azul, amarelo, verde, porque o outro é mais caro, né? Quando ela chega a essa própria conclusão por ela mesma, essa decisão é muito mais fácil para todos, né? Para os pais e para a criança. E aí as coisas começam a serem construídas em conjunto. Da mesma forma, quando eu levo ao supermercado e permito, né, que se critique, que se fale abertamente, olha, a nossa verba é esta. E esta verba você tem disponível para pegar aquilo que você quiser de supérfluo. Então eu também estou educando essa questão orçamentária que é tão importante. Mas tem muita gente que está assistindo a gente que deve falar, mas isso é para quem ganha muito dinheiro, que aí está sobrando. Só que não é essa questão, Não, né? Porque não. tanto quem ganha pouco ou quem ganha muito, ele pode ser mais gastão ou menos gastão, né? Não é a quantidade de dinheiro que vai dizer, mas sim o controle, né? A maneira como até algumas pessoas no início do programa que colocou aqui falaram, né? A maneira como eu lido com o meu dinheiro é que vai fazer esse controle, né? Então, assim, o quanto que eu tenho que gastar, está disponível para gastar no orçamento, o quanto que é importante colocar a poupança, um dinheiro para a poupança, né? E isso, sim, é começar um planejamento financeiro e pensar no futuro, não ficar dependendo do governo para ter a sua aposentadoria, né? Então, isso são passos para uma independência financeira familiar, né? Onde todos estão envolvidos nesse mesmo objetivo, né? De construir uma independência financeira familiar. E aí precisa falar dos gastos, precisa falar do que vai ser gastado, do que vai gastar a curto, médio e longo prazo, as questões de poupança, né? Quanto que dentro do orçamento que eles vão ter, que eles vão deixar um valor para a poupança e dentro dessa poupança também, a médio e a longo prazo essa poupança, né? Não só os gastos a médio e longo prazo, mas a poupança também. E pensar nos filhos, né? Que eles também vão crescer, hoje a média de vida é de 70 para cima, né? De 70 anos para mais, e isso precisa de qualidade de vida, e qualidade de vida está ligado também a custo financeiro. Quando falamos de planejamento financeiro, essa primeira questão, que se eu sou desorganizado com pouco e acredito que não sobra nada porque eu ganho pouco, à medida que a renda aumenta, os gastos tendem a aumentar e continua fechando no vermelho. A segunda questão é entender o que o planejamento financeiro envolve. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente olha primeiro essa esfera da questão da rentabilidade, né, de ter um investimento que ele tenha uma rentabilidade mais atrativa. A gente vive hoje um momento de piso histórico de taxa de juros, quando o juros real, que é aquele que eu desconto a inflação, que é o poder de compra que eu vou perdendo do dinheiro, que significa dizer, eu ia lá na padaria há 3 anos atrás com R$5 e trazia 8 pãezinhos, e quando eu vou hoje à padaria com R$5 eu consigo trazer no máximo 5, esse é o poder da inflação sobre o dinheiro. Então eu preciso ter sim aquela poupança que eu faço, aquele dinheiro que eu consigo não gastar, né? Pensar no meu futuro, eu consigo rentabilizá-lo bem. A segunda questão é esse planejamento da independência financeira, de conseguir ter esse horizonte de tempo que é o mais difícil, de conseguir se enxergar, né? Com quantos anos eu quero construir a minha independência financeira? É aquele momento que eu não preciso mais trocar a minha força de trabalho por dinheiro, que eu consigo ter uma renda chamada passiva, e qual que é o nível de vida que eu quero ter naquele momento. Dessa forma, protagonista, né? Sem esperar que alguém faça por mim. Fazer a minha parte independente de qualquer que seja o governo que seja aí.
Depois eu preciso olhar a questão tributária, e a questão tributária tem um papel super relevante no efeito dos investimentos, porque eu posso fazer uma gestão mais inteligente, fazendo com que os impostos tenham um reflexo mais positivo, que eles não minimizem os meus ganhos e sim maximizem. A outra questão é a proteção do patrimônio. Quando a gente fala de famílias, isso é essencial. E muitas vezes o endividamento acontece por uma ausência, por exemplo, de seguros. Famílias que têm um provedor, têm filhos pequenos, essa é uma questão extremamente relevante de se colocar na mesa e discutir. E aí é a quebra de um outro tabu, que é aquela questão, né, de falar sobre a morte, que é um fato que ela vai acontecer. A gente só não sabe quando ela vai acontecer, e eu não quero falar sobre isso como se isso pudesse evitar esse fato, mas isso não evitará. E quando eu amo a minha família, Marcelo, eu preciso pensar naquelas pessoas que me são caras. E aí entra a última questão do planejamento financeiro, que é a sucessão patrimonial. Pensar em como essa sucessão vai acontecer e como eu quero, né, enxergar o futuro dessas pessoas que me são caras se eu não estiver presente. Então, quando falamos de planejamento financeiro, é um assunto amplo. E quando eu coloco essas questões que elas são amplas, eu consigo olhar essa família de uma forma mais completa. E ela passa a ter tranquilidade nas outras áreas da vida. Tem uma outra questão que eu quero colocar, que eu falei aqui no começo, que é a questão do lado emocional. A má administração do dinheiro também repercute nesse lado, né, emocional. Eu estou falando isso porque tem a pesquisa do SPC, aquela mesma, que fala que 61% disseram não aproveitar a vida como gostariam. 31% avaliam que não conseguem viver plenamente por causa da situação financeira. Ou seja, reflete mesmo diretamente ali no lado emocional, né? Reflete. E muitas vezes o dinheiro acaba sendo culpado, né? O culpado. Não foi a má administração, foi o dinheiro, né? E aí, assim, e realmente as pessoas colocam a culpa no dinheiro, mas é a relação como ela estabelece com o dinheiro, o objeto, né? E quando essa pessoa é desorganizada com dinheiro, ela também é desorganizada em outros aspectos da vida, não só com dinheiro. E aí precisa, assim, de uma consciência, de reconhecer quais são os seus sentimentos com o dinheiro, né? Nos meus cursos que eu dou, eu costumo falar, as pessoas pegarem o dinheiro na mão e falar o que eu sinto por você, né? Vamos conversar com o seu dinheiro. E o dinheiro, como é difícil, eu percebo, do dinheiro ser amigo das pessoas. É difícil tratar o dinheiro de um lado mais racional? A gente só consegue falar de dinheiro de um lado mais emocional? É difícil essa relação? E aí, assim, eu tenho percebido que sim, as pessoas se sentem, nossa, eu nunca tinha parado para pensar de falar com o meu dinheiro, né, de conversar com o dinheiro, e elas se sentem, muitas vezes, na primeira vez que fazem isso, e acaba desmistificando que, na verdade, o dinheiro precisa ser seu amigo, né? A gente precisa trabalhar juntos, então eu tenho que estar bem para ele estar bem, né? Quando a gente olha essa questão da psicologia econômica, da psicologia financeira, a gente tem algumas questões importantes. Tem um livro muito interessante que é o Rápido e Devagar, que ele fala dos dois sistemas que nós temos de formas de pensar, né? E muitas coisas, elas estão ali, o sistema 1 é o sistema automático, e o sistema 2 é aquele sistema que eu preciso parar, avaliar numa situação mais complexa. E muitas vezes a gente acha que está tomando ali uma decisão racional, e eu estou plenamente ciente do que eu estou fazendo, e eu não estou. Eu estou indo ali puramente pelo lado emocional, com base nos vieses comportamentais. Então, eu me espelho numa relação lá do passado, eu me espelho, por exemplo, a questão da renda fixa hoje, que é uma questão super controversa com essa questão dos juros baixos. Eu me lembro lá da década de 90, né, que eu fazia um investimento, ele tinha ali juros reais de 20% ao ano, e eu trago aquela situação para essa realidade que mudou. Então, essa questão também de saber se adaptar ao novo momento com esse volume de informações muito alto que está disponível hoje, e conseguir selecionar boas fontes também é importante nesse processo educacional, para que eu consiga, né, ir bem. O que eu vejo também é que quando as pessoas vão falar com o seu dinheiro, né, elas se deparam de que isso nunca ela fez na vida, e ela não viu seus pais fazerem isso.
né? Então, quando ela tem que educar os seus filhos, né, esses pais, eles também não foram educados de uma maneira aberta para falar sobre dinheiro, eles não viram os seus pais sentando e conversando sobre dinheiro, e agora os pais se veem nessa missão, né, difícil missão de educar os filhos falando sobre dinheiro, uma vez que eles não tiveram essa referência. Então é difícil, né? Eu vejo quanto que isso é difícil, construir uma nova referência dentro da família, falando de uma maneira aberta. E justamente nesse momento que a gente vive na nossa sociedade, em que há propagandas extremamente apelativas, sedutoras, direcionada ao público infanto-juvenil, né? Então, assim, a gente vê hoje as crianças constantemente sendo presenteadas. Então, vai em fast foods, recebe lá o brinde e faz a coleção desse brinde, né? Desse presente que ela acaba recebendo por nada, por comer, né? Então, todo momento essas crianças estão sendo presenteadas. Os pais também falam, mas é brinquedinho baratinho, é R$1,99, é coisa barata, não tem importância. Não é o valor do financeiro, mas é o fato dela ser constantemente presenteada. Como que essa criança vai crescer, né, e vai ver que ela não vai ser presenteada, o mundo não vai presenteá-la. Ou seja, tem que fazer com que o dinheiro seja o nosso amigo, né? E não Sim. que ele seja contra a gente, né? Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu quero muito agradecer a Andresa Manfredini, que é psicóloga, orientadora e terapeuta familiar, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, e ela é coordenadora do curso de intervenção familiar, psicoterapia e orientação pela Unital em Taubaté, no interior de São Paulo. Meu obrigado também a Luciana Iquedo, especialista em finanças e investimentos, tem MBA internacional em gestão empresarial pela FGV e pelo INSPER, já atuou em cargos gerenciais em grandes bancos e empresas do país e hoje ela é sócia fundadora e assessora de investimentos na Iquedo Investimentos. E se você quiser rever o nosso programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag Aparecida Debate. Ou, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.